Senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos assistem aí pela TV Sinal, gostaria hoje de utilizar esse espaço para poder falar sobre uma peça técnica importante na administração pública, principalmente a administração municipal, que é pouco observada e que eu chamo a atenção da imprensa, chamo a atenção do Ministério Público e da Justiça, para que dê mais atenção a esse tema. Tive a oportunidade, como prefeito do município de Toledo, de poder administrar o município por 8 anos. Como engenheiro que sou, servidor de carreira ao longo da história do nosso município, desenvolvemos, durante o processo eleitoral, colocamos em discussão no processo eleitoral, um plano de governo. Um plano de governo, no caso de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012. E esse plano de governo, bastante extenso, era obrigatório que ele tivesse sobre a mesa de todos os secretários e nunca na gaveta, para que os secretários pudessem constantemente analisar o que estava escrito no plano de governo e qual era a sua obrigação dentro do processo administrativo municipal de cumprir. Um plano de governo escrito, assinado, registrado em cartório, que nos deu a obrigatoriedade, durante os 8 anos, de segui-lo na íntegra. Em meados do primeiro mandato, eu fiz uma observação de que teria uma certa dificuldade de poder cumprir tudo aquilo que foi colocado se a gente não lançasse mão de financiamentos externos. Fui à busca do financiamento exterior, financiamento internacional, pouco utilizado pelos municípios pela falta de conhecimento na busca desse recurso de financiamento. Fizemos, então, um trabalho técnico estritamente com funcionários públicos na Secretaria de Planejamento do nosso município lá em Toledo e desenvolvemos uma ação de financiamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Buscamos, naquela ocasião, um recurso de pouco mais de 8 milhões de dólares, que nos deu a condição, com aprovação no COFIEX, aprovação no Senado da República, com o trabalho feito na aprovação no Legislativo Municipal, nos deu a oportunidade de, por inteiro, cumprirmos aquele plano de governo. Depois, observando o que acontecia, principalmente aqui na Prefeitura de Curitiba, nós fomos em busca de um novo contrato de financiamento. Fizemos um contrato de financiamento de 10 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento. E esse recurso de 10 milhões de euros, eu assinei como prefeito de Toledo, participei de todas as operações com referência, todas as discussões técnicas com referência a esse recurso da Agência Francesa, e nós assinamos o contrato em junho de 2012, lá em Paris, contrato de 10 milhões de euros. E pela responsabilidade que tive, e pela não necessidade de lançar mão a esse recurso internacional, deixei na íntegra. Eu tinha 6 meses para poder iniciar essa operação, fazer as licitações e iniciar a implantação desses recursos da Agência Francesa. Achei que não seria justo, no final de uma administração, lançar mão de um recurso de financiamento internacional. Deixamos na íntegra esse recurso de financiamento para a próxima administração. Não tivemos êxito no processo eleitoral, mas nem isso fez com que nós tivéssemos a ousadia de, após a derrota no processo eleitoral de outubro de 2012, de poder fazer qualquer tipo de licitação
ou qualquer tipo de ação envolvendo esse recurso internacional da Agência Francesa de Desenvolvimento. E ele ficou na íntegra, para que o prefeito que nos sucedeu tivesse a oportunidade, e hoje está fazendo durante esses 4 anos, de contar com esses mais de 30 milhões de reais de financiamento para poder tocar a sua administração. E eu chamo aqui a atenção. Eu gostaria até que, se fosse possível, que a imprensa fizesse um levantamento. Nos municípios do Paraná, que não são muitos, com mais de 100 mil habitantes, aquilo que foi dito no último pleito eleitoral pelas administrações públicas e aquilo que realmente foi executado durante os 4 anos. Porque durante o processo eleitoral, a incoerência, a inconsistência e irresponsabilidade de alguns candidatos aí a prefeito escrevem tudo o que é possível receber no papel, sem ter a noção clara, e despertam o interesse no eleitor de ajudá-lo durante esse processo eleitoral, vendendo ilusão para a comunidade. O cidadão diz lá que vai fazer uma unidade básica de saúde em cada esquina, resolve o problema de todos os bairros da cidade, diz lá que em cada uma das ruas vai ter uma unidade de acolhimento à criança, uma creche, coloca lá a responsabilidade de poder resolver, como num toque de mágica, o assunto referente à saúde pública, coloca lá no interior, em cada uma das linhas, uma patrulha rural para poder permanecer aquela estrada com qualidade absoluta, e depois, quando se senta à cadeira do prefeito, nada faz, porque tudo aquilo foi dito sem responsabilidade, com o único objetivo de se vencer um processo eleitoral. Eu gostaria que o Tribunal de Contas do Estado, observasse o plano de governo discutido nas urnas e o PPA, feito por esse mesmo prefeito que venceu o processo eleitoral, o que ele constou no seu PPA, feito para a sua administração de 3 anos, envolvendo o primeiro ano do administrador futuro, o que ele constou no PPA com referência ao plano de governo que ele discutiu nas urnas e que buscou o voto do cidadão humilde, vendendo uma ilusão e tendo a condição de se eleger, vendendo essa ilusão à sua comunidade. Eu chamo a atenção do Tribunal Regional Eleitoral que observe isso, que não dê oportunidade para que as pessoas iludam o cidadão num programa de televisão bonito, colocando lá tudo muito bem filmado, colocando lá imagens belíssimas das crianças felizes, dos idosos contentes com a sua cidade, quando a realidade lá na hora de fazer as ações públicas é outra, completamente diferente daquela ilusão vendida dentro do processo eleitoral. E eu digo isso porque nós tivemos a responsabilidade, ao pé da letra, de fazer com que cada vírgula colocada e citada nesse plano de governo, ela fosse executada durante a nossa estada na prefeitura. E eu tenho observado, caminhando aí pelo estado do Paraná, muitas prefeituras que dizem horrores no momento do processo eleitoral e depois dizem que não sabiam onde, não tinha como buscar esse recurso, que não tinha conhecimento disso ou que não tinha conhecimento daquilo. Eu digo aos senhores que o governo federal tem vários programas na área assistencial, vários programas no Ministério da Cidade, vários programas no Ministério da Saúde, que poderiam serem explorados nos planos de governo das administrações públicas municipais, citando esses itens que são possíveis de serem executados durante a sua estada no município. Mas eu não vejo que isso aconteça, não acontece dessa maneira, simplesmente por falta de preparo dos candidatos em conhecer a realidade do seu município. Então eu faço questão aqui nessa tribuna de pedir ao Tribunal de Contas do Estado que faça essa análise. Pegue aí os últimos planos de governo dessa legislatura aí municipal, dessa gestão municipal, e analise em cada um dos municípios aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. E que faça isso rapidamente, para que antes aí do final do processo eleitoral a gente tenha essas soluções.
Para concluir, deputado. E a gente tenha esses números para que a sociedade possa entender e possa compreender. Como é importante, minha gente, você não iludir o eleitor, você colocar com consistência, com coerência, aquilo que realmente você vai conseguir na sua estada na administração pública municipal. Chega de ilusão, chega de varrer para debaixo do tapete a incoerência, a inconsistência e incompetência de muitos, buscando cargos que são importantes dentro da estrutura administrativa do nosso país e iludindo o cidadão e depois dizendo que tudo aquilo que foi dito nada poderá fazer, jogando a culpa no governo do Estado, jogando a culpa no governo federal. Coerência, consistência e, acima de tudo, competência para se fazer um plano de governo adequado e, acima de tudo, se cumprir rigorosamente aquilo que vai ser escrito e que vai ser colocado agora para que o cidadão possa decidir o seu voto nas futuras eleições próximas.